Esse é mais um vídeo do Programa de Educação Continuada da ABNEP, Associação Brasileira de Neurologia e Psiquiatria Infantil. Nosso tema de hoje é fobia e pânico. E para falar sobre o tema, está conosco o Dr. Marcos Mercadante, que é o chefe do setor de psiquiatria infantil da Santa Casa de São Paulo. Dr. Marcos, o que vem a ser fobia e como ela se coloca na infância? A definição da fobia guarda uma relação, uma estreiteza com a questão do medo. E a fobia seria o medo excessivo ou irracional, e na criança você teria que considerar o julgamento do adulto para avaliar esse medo, e daí vem um viés com uma certa subjetividade. E esse medo seria em relação ao enfrentamento de um objeto, ou pessoa, ou alguma situação. E necessariamente a criança precisaria estar apresentando um quadro compatível com ansiedade ou um comportamento de evitação no enfrentamento com esse objeto, ou com essa pessoa, ou com essa situação. E é necessário ainda que esse comportamento tenha uma interferência significativa na qualidade e na relação que essa criança estabeleça com o meio. É importante ainda diferenciar no quadro da fobia a questão do medo normal, mas que você daí teria um objeto ou um animal, por exemplo, que justifica aquela quantidade daquele medo e, portanto, não é alguma coisa irracional e que a pessoa tem crítica, ou a criança ou os adultos têm crítica que não é significativo. O medo condicionado, que estaria relacionado com o processo educativo, aquelas coisas que os pais acabam propondo às crianças: se você for lá, o bicho-papão te pega. E o medo biológico, que é um conceito que se encontra em alguns livros, que estaria relacionado ao instinto de preservação da raça humana. Qual a evolução do conceito de fobia na infância? A ideia de fobia, ela tem um grande desenvolvimento a partir principalmente da psicanálise. O que a psicanálise acaba propondo é que, a partir de um conflito inconsciente, a pessoa acionaria determinados mecanismos de defesa para tentar isolar aquele conflito, aquela angústia. Então, ela projetaria esse conflito em algum objeto exterior para que ela tivesse controle sobre esse objeto e pudesse se livrar da angústia. Porém, à medida que essa organização entra em falência, ou ela ganha uma estrutura muito ampla, a pessoa pode desenvolver a tal da organização neurótica e desenvolver o quadro compatível com a fobia. Na infância, isso é um pouco complicado de ser definido em função das etapas do desenvolvimento e dos medos ditos normais do processo de crescimento da criança. E distinguir esse desenvolvimento de medo normal com uma organização neurótica nem sempre é muito fácil. Novamente, estamos frente aí a uma questão da subjetividade, o que implica que o médico tem que desenvolver um certo feeling, uma certa capacidade de discriminação no seu processo de avaliação. A evolução, depois da ideia da psicanálise, ela toma para a psiquiatria, ela ganha um peso importante a partir do DSM-3, que é o manual de classificação americana, na edição de 90, onde procura definir a fobia através de uma listagem de sinais e sintomas e passa a incluí-la dentro dos distúrbios de ansiedade. Um dos grandes problemas atuais do DSM-3 é que ele não vai estar lidando com a dinâmica intrapsíquica e simplesmente com a descrição fenomenológica do evento. Dr. Marcos, quais os tipos de fobia na infância? Antes de descrever os tipos atuais, eu considero interessante comentar um pouco a respeito de uma categoria nosográfica que é muito genérica, que é a fobia escolar, que é proposta nos manuais antigos, ela ainda é muito enfocada, que na verdade é um quadro muito pouco preciso, porque simplesmente retrata a dificuldade de uma criança que, embora guarde a ambição acadêmica, tenha desejo de frequentar a escola, ela se recusa aí, ou ela tem dificuldades de estar frequentando, tanto de presença na escola quanto do rendimento acadêmico. O problema da fobia escolar é que ela engloba uma série de quadros. Nesse diagnóstico de fobia escolar, você pode encontrar crianças, na verdade, apresentando ansiedade de separação, um quadro de fobia simples, fobia social, quadros depressivos, ou mesmo, como cita no livro da Júlia Guerra, até crianças com quadros pré-psicóticos, que é uma definição nosográfica proposta pela Escola Francesa de Psiquiatria da Infância, mas que representaria, ou que poderia apresentar sintomatologia compatível com essa definição de fobia escolar. Atualmente, os quadros que se propõem como quadros ligados aí a essa categoria um pouco maior, que é da fobia,
existiria a agorafobia, a fobia social e a fobia simples. A agorafobia é aquele quadro onde a pessoa tem um receio, que não vai conseguir receber ajuda, não vai conseguir sair de determinado lugar. A fobia social é um receio de estar sendo avaliado ou de cometer algum impropério, alguma situação, comportamento inadequado frente a uma situação onde as pessoas se encontrem. E a fobia simples, quando ela tem um medo muito grande a um objeto que não justificaria para a maioria das pessoas esse receio que ela tem. Qual a distribuição epidemiológica da fobia? Os estudos epidemiológicos na psiquiatria da infância ainda não estão muito bem estabelecidos em função das definições dos quadros e de algumas dificuldades. Particularmente no caso da fobia, nós temos problemas que habitualmente esses quadros fóbicos estão associados a outros quadros e isso dificulta o mapeamento da comorbidade, porque muitas vezes o clínico diagnostica o quadro principal e não diagnostica a fobia. Um outro viés aí de complicação nos estudos epidemiológicos é a evolução razoavelmente benigna desses quadros com melhora espontânea e também uma confusão do que seria propriamente a fobia com os medos normais. A incidência, segundo alguns trabalhos, variam de 2,4% a 9,2%, um trabalho que saiu agora do Costello, no Jornal da Academia Americana. Em relação à adolescência, essa incidência modifica um pouco. Os adolescentes, a proposta é de 3,6 a 4,7, principalmente se pesquisando a questão da fobia social, que é um pouco mais expressivo na adolescência. Na infância, a fobia social não é frequente. Os meninos apresentariam mais o quadro de fobia social e as meninas mais o quadro de fobia simples. E o que é interessante no trabalho do Kazanjian, que 15% das crianças que têm diagnóstico de distúrbio de ansiedade apresentam fobia. Quer dizer, a incidência de fobia nas crianças diagnosticadas com distúrbio de ansiedade é bem maior do que na população. Em relação ao mapeamento da fobia, dos medos, o que se observa é que crianças menores de 5 anos de idade, elas acabam apresentando um medo maior de insetos ou de animais pequenos. Os adolescentes acabam apresentando mais a agorafobia e na puberdade o quadro que predomina habitualmente é a fobia social. Em relação às faixas, aos status sociais da população, a camada da população menos privilegiada, com poder econômico menor, acaba apresentando mais frequentemente o quadro de ansiedade e separação, que é um distúrbio de ansiedade, e a população mais beneficiada com um poder aquisitivo maior acaba apresentando o distúrbio de excesso de ansiedade e o quadro de fobia simples. Esse distúrbio de excesso de ansiedade, inclusive, é um quadro que está sendo revisto, que já para os manuais mais modernos, para o DSM-4, já não está incluído. E Dr. Marcos, como ela se apresenta na infância? Qual o seu quadro clínico? Bom, crianças pequenas, de 2 a 3 anos, elas vão apresentar habitualmente medo de animais. O medo do escuro, por exemplo, vai estar surgindo só a partir dos 3 anos de idade. O Roger Guerra propõe uma evolução interessante a respeito do medo, que crianças pequenas, menores que 5 anos, teriam habitualmente escolha especial pelo medo para animais pequenos, e crianças maiores teriam medo de animais maiores. Existe todo um mapeamento sobre a evolução desse medo, e daí a apresentação do quadro da fobia vai estar ligado à evolução do desenvolvimento desse conceito. O medo propriamente do trovão e do sono, acho que é uma coisa interessante, que é frequente aparecer na infância, e o modelo que melhor explica esse tipo de evento é a questão, acredito que na teoria psicanalítica explica de uma maneira interessante, que a criança, quando, pela ansiedade de separação dos adultos, onde ela vai ficar submetida a um controle do próprio ego, e ela não vai ter mais uma ajuda externa para estar controlando as suas relações, os seus conflitos inconscientes, passa a manifestar uma ansiedade excessiva, e daí ela procura projetar essa ansiedade em alguma coisa exterior. E ela fala que é o medo de dormir, porque vai entrar ladrão, alguma coisa. Esse tipo de quadro é muito frequente, a maioria das crianças apresenta, e embora ele tenha uma evolução benigna, é um quadro de fobia. Quer dizer, é um quadro que deveria estar sendo melhor diagnosticado para que se pudesse entender ao longo dos estudos longitudinais e epidemiológicos, entender melhor a evolução ou a relação da fobia com os outros quadros psíquicos da infância. A criança, no processo de amadurecimento, vai adquirindo a capacidade de relembrar os eventos anteriores e de antecipar eventos futuros pelo processo de amadurecimento cognitivo. E com isso ela passa a poder incluir na expressão do seu quadro, no quadro de fobia, receios a perigos distantes, não mais a coisas imediatas, como por exemplo alguma coisa que aparece, mas sim receio do que pode vir a acontecer numa viagem, receio de andar de avião, receio de andar de elevador,
ou mesmo receio de grandes desgraças, catástrofes que possam vir a acontecer, terremotos, tempestades. A ideia que se tem no estudo do Bernstein é que na puberdade os medos mais frequentes seriam aquele de ser o centro das atenções em algum momento, isso na escola pode acabar dando algum tipo de problema, ou comer em público, isso aparece na puberdade. E o surgimento dos receios de altura e outras coisas, e outros tipos de quadros é variável na infância. Em relação à fobia simples, o que se verifica é uma melhora espontânea. Habitualmente, depois dos 20 anos de idade, esses quadros vão estar sendo esgotados, aí eles vão estar com uma remissão quase que completa, apesar que no estudo desse Bernstein, 40% só das crianças que apresentou uma remissão completa. Porém, existem outros estudos, como um do Agra, que falam em 100% de remissão completa para a criança no quadro fóbico, apesar que no adulto essa relação modifica, 43% só dos adultos que remitem completamente no quadro de fobia. A fobia social, ela raramente é incapacitante, porém o custo, o desgaste da criança frente a esse quadro é muito grande e ela acaba não tendo a possibilidade de um desenvolvimento tão satisfatório quanto poderia se ela estivesse fora dessa patologia. E na fobia social, uma das preocupações que o clínico deve ter é em relação à comorbidade com droga-dependência e com quadros depressivos. A questão da agorafobia é um quadro mais adequado para adultos, estudos que apresentam mais em relação aos adultos, quando aparece na adolescência. Porém, o que se verifica nesses estudos de adultos é que é mais frequente esses adultos agorafóbicos a terem apresentado durante a infância um quadro de recusa escolar ou de ansiedade de separação. E qual a etiopatogenia da fobia na infância? Bom, do ponto de vista psicodinâmico, porque os estudos biológicos ainda não estão bem estabelecidos. Do ponto de vista psicodinâmico, a ideia é que exista um deslocamento da angústia, como eu havia falado. Você tem um conflito inconsciente, alguma coisa que se torna insuportável para aquele psiquismo dar conta, ele acaba projetando essa angústia em algum fenômeno exterior. O exemplo clássico citado é o caso do pequeno Hans e Freud, quando o menino, por relações conflituosas intrapsíquicas, acabou projetando um receio muito grande em relação a cavalo. Ele podia ter um certo controle sobre essa angústia quando ele evitava chegar próximo de um cavalo, porém, como é uma resolução não satisfatória, isso vai crescendo até que ele comece a imaginar a possibilidade de grandes invasões desse objeto e que esse objeto possa tomá-lo em qualquer momento. Do ponto de vista da teoria cognitiva, a ideia é que seriam modelos aprendidos, né, e não adaptados, quer dizer, a base desse comportamento seria um condicionamento operante negativo e a criança não conseguiria se desvencilhar do receio do quadro fóbico. Do ponto de vista biológico, ainda, como eu havia falado, não está bem estabelecido, apesar que uma resposta satisfatória desses quadros aos antidepressivos, principalmente os quadros muito graves, faz supor que tem uma representação aí biológica importante nesse quadro. Ele é mais comum em crianças com comportamento de inibição e não com comportamento de externalização, e é mais comum também em familiares, em famílias que apresentem quadros de depressão ou distúrbio de ansiedade. E o tratamento da fobia na infância, Dr. Marcos? O tratamento, a princípio, medicamentoso seria com alprazolam. Existem alguns estudos para isso. A dose varia de 0,75 a 4 mg por dia, dividido em 4 vezes, ou mesmo clordiazepam, com dosagem de 30 a 60 mg por dia. A nossa experiência na Santa Casa tem sido satisfatória com o antidepressivo tricíclico, naquela dosagem de 0,5 até 2 mg por quilo por dia, dividido em 4 vezes, principalmente em relação à amitriptilina. Nós temos encontrado uma resposta satisfatória nos quadros onde a fobia escolar é muito intensa, a recusa escolar é muito intensa, você consegue rapidamente colocar essa criança na atividade acadêmica. Existem alguns estudos novos aí a respeito da busperidona, porém não está estabelecida a dose, e com beta-bloqueador, onde a discussão que se faz atualmente é que ele basicamente não lida com o evento psíquico e sim com a sintomatologia física. Do ponto de vista psicodinâmico, o encaminhamento seria ou para uma terapia de base psicanalítica, para um esclarecimento ou um mapeamento melhor dos conflitos e uma recuperação dos mecanismos de defesa, com uma variedade melhor, né, que a pessoa não fique presa a um só tipo de mecanismo de defesa,
as terapias familiares de orientação sistêmica ou mesmo psicodinâmica, para que a família possa facilitar o processo de desenvolvimento e ainda para que possa tirar, dentro dessa ideia da terapia familiar, tirar a identificação da criança como sendo o paciente, né, o portador, ou terapia cognitiva, que tem uma restrição em função da idade, quer dizer, a criança precisa de uma certa capacidade para poder aproveitar isso. Mudando em relação ao pânico, o que vem a ser pânico na infância? O pânico é um quadro que foi descrito já há algum tempo, né, na psiquiatria. Ele, apesar de ter uma história já razoavelmente longa, ele só recentemente é admitido da infância. Porque basicamente o pânico ele está apresentando dois componentes, um somático e um cognitivo. Quer dizer, a pessoa que apresenta o pânico, ela tem a experiência corpórea daquele evento e depois ela constrói algumas ideias a respeito desse evento. A criança, pelo seu processo de desenvolvimento cognitivo, vai poder desenvolver essa compreensão só a partir de determinadas etapas. Então, por isso, provavelmente, algumas crianças não apresentam o componente cognitivo do pânico, e sim o componente somático. A partir de 1980, começam a surgir alguns trabalhos onde surge descrição de pânico na infância. Trabalhos de Vicello, Lasso, Monroe, Black, e que a ideia que se acabou tendo em função dessas descrições é que o que deveria se adequar, na verdade, são os instrumentos de investigação para o pânico na infância. A conclusão que acabou se chegando é que o pânico provavelmente existe na infância. Ele é uma situação extremamente desagradável. O grande engano é na possibilidade do médico estar investigando que tipo de evento que está acontecendo. A comorbidade com ansiedade, separação e depressão é muito grande. Existe uma confusão com o quadro da síndrome da hiperventilação na infância. No trabalho de Garland, isso é visto. Provavelmente muitas crianças que são atendidas pelos pediatras e recebem diagnóstico de síndrome de hiperventilação, na verdade apresentam um quadro de pânico. O pânico seria mais um distúrbio de ansiedade endógeno, segundo alguns autores, diferentemente da fobia, que seria um distúrbio de ansiedade exógeno. Qual a definição atual, então, para esse quadro? O pânico é uma manifestação, uma preocupação intensa, medo ou temor que alguma catástrofe venha a acontecer, associado necessariamente ao mal-estar físico, sendo que o primeiro evento é basicamente espontâneo, quase não existe necessariamente uma relação com alguma situação. E posteriormente passa a construir um condicionamento, uma ideia que associe, desenvolvendo assim a ansiedade antecipatória e a evitação fóbica para aquele evento. Necessariamente a criança não pode ter sido o centro das atenções para desencadear esse evento, porque senão entraremos na questão da fobia social. E para o DSM-3, ele propõe que você tenha pelo menos 4 ataques em 4 semanas, ou um ataque em um mês de preocupação muito intensa para não vir a ter outro tipo de ataque como esse. E ele lista uma série de sintomas que são asfixia, vertigem, taquicardia, tremor, sudorese, palpitação, náusea, anestesia, dor no peito, medo de morrer, medo de ficar louco, uma série de sintomas que a criança apresentando 4 desses sintomas, ela receberia o diagnóstico de pânico. E Dr. Marcos, qual a epidemiologia do pânico? Os estudos da distribuição de distúrbio de pânico em adultos mostram incidência de 1,5%. Na infância isso cai para 0,5%, existindo uma possibilidade que as meninas entrariam com 0,7% e os meninos com 0,4% no trabalho da Black. Se você estuda especificamente uns quadros psiquiátricos, quer dizer, que receberam algum tipo de diagnóstico psiquiátrico, essa incidência cresce para 10%. 10% das crianças que receberam algum diagnóstico psiquiátrico entrariam com comorbidade para o síndrome do pânico. É uma frequência muito maior para meninas, 3 vezes provavelmente, a mais do que os meninos, e o pico desse quadro é aos 15, 20 anos de idade. As famílias habitualmente apresentam distúrbio do pânico também, uma incidência maior de distúrbio do pânico, as famílias dessas crianças, ou de distúrbio de ansiedade, ou distúrbio depressivo. Um dado interessante é em relação àquela síndrome da hiperventilação que os pediatras acabam diagnosticando. Um estudo que foi verificar que tipo de manifestação psíquica essas crianças apresentavam, é que 50% das crianças com diagnóstico de síndrome de hiperventilação apresentam, na verdade, distúrbio de ansiedade, e 30% dessas crianças apresentam distúrbio depressivo. Existem, nesse momento, hipóteses etiopatogênicas em relação ao pânico na infância? O modelo biológico para entendimento do pânico está um pouco melhor estabelecido. Existe até um modelo muito interessante, um trabalho do Gorman, que fala a respeito. É uma especulação teórica que proporia que o pânico seria desencadeado, a princípio, no tronco cerebral, onde uma liberação de noradrenalina pelo lóculo cerúleo
levaria a uma liberação de serotonina na região dorsal da RAF, no sistema límbico. E com isso você teria aí a manifestação da ansiedade antecipatória, tanto é que os benzodiazepínicos que atuam nessa região, eles modificam esse quadro. E existem relações dessa região com o córtex pré-frontal, onde provavelmente se constituiria a questão da evitação fóbica. Quer dizer, esse modelo é uma especulação teórica interessante, e ele está baseado que o pânico ele é habitualmente desencadeado por uma série de substâncias, por exemplo, lactato, monóxido de carbono, cafeína, luz fria, privação do sono, cocaína, quer dizer, uma série de situações desencadeiam o pânico que provavelmente mostram que ele deva ter uma organização biológica. A resposta medicamentosa no pânico é surpreendente, é muito boa, e o que também comprova a ideia que provavelmente esse quadro deve ter um padrão biológico. E qual o diagnóstico diferencial em relação à fobia e em relação ao pânico na infância? Bom, na fobia seria importante fazer o diferencial aí com medo, com depressão, com distúrbio de ansiedade, dos outros distúrbios de ansiedade. E no pânico, mais especificamente, o clínico deve tomar cuidado com alguns quadros de origem biológica, por exemplo, feocromocitoma, quadros hipoglicêmicos importantes, chegando até a possibilidade de insulinoma, hipertiroidismo, os distúrbios respiratórios e os distúrbios cardíacos, e inclusive a epilepsia de lobo temporal. Do ponto de vista psiquiátrico, o diagnóstico diferencial se faz com os outros distúrbios de ansiedade, e uma das condições importantes é a questão da comorbidade com depressão. Um diagnóstico possível ainda para ser realizado o diagnóstico diferencial é a questão da personalidade borderline na infância, que pode ter manifestação pânico-like. E por fim, na adolescência, surge um trabalho recente, agora em 94, no Jornal da Academia Americana, que propõe o diagnóstico diferencial de pânico com distúrbio alimentar, porque essas pessoas muitas vezes, pelo sintoma da náusea, passam a ter uma recusa alimentar, e daí pode ser confundido com um distúrbio alimentar, o que não seria verdadeiro, sim, propriamente o quadro do pânico. Finalizando, Dr. Marcos, qual o tratamento do pânico na infância? A droga de escolha é a clorimipramina, a que está mais estudada, estabelecida, apesar que a FDA libera essa droga a partir dos 10 anos de idade. Porém, existem crianças com quadro de pânico importante, com idade menor, e a gente às vezes acaba utilizando a clorimipramina com controles clínicos razoáveis, inclusive eletrocardiográficos. A dose varia de 2 a podendo chegar no máximo a 5 mg por quilo por dia, não devendo chegar a essa dosagem. A ideia é que se chegue no máximo a uns 3 mg. Alguns estudos mostram uma resposta satisfatória ao prazolam e ao clonazepam. Os procedimentos psicoterápicos são importantes principalmente para se resolver a questão da evitação fóbica. Quer dizer, essa construção cognitiva deve ser resolvida a partir de algum tipo de procedimento psicoterápico. Nós gostaríamos de agradecer ao Dr. Marcos Mercadante pela sua participação em mais esse vídeo do Programa de Educação Continuada da Associação Brasileira de Neurologia e Psiquiatria Infantil, a ABNEP.